Glória a Deus, irmãos. Depois dessa aí, eu acho que nem precisava mais, acho que a gente já recebeu muito. E o mais interessante na vida do Caleb é que a gente vê as crianças, e isso é o nosso dever como os pais, ensinar nos caminhos do Senhor. E a sinceridade do coração de uma criança, que nós, muitas das vezes, deixamos a raiva, o rancor um pelo outro, deixar falar mais alto, e muitas das vezes não somos sinceros nem para Deus, nem para os irmãos. Amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Atos 12, capítulo 12, versículo 1. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 1. Amém? Por essa época, o rei Herodes Agripas começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu que isto agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração das festas de pães sem fermento. Depois lançou na cadeia sob guarda de 4 escoltas, cada um com 4 soldados. A intenção de Herodes apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente e a Deus por ele. Capítulo 6. Na noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e os outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela. Um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levanta-se. E as correntes caíram do pulso de Pedro. Então o anjo disse-lhe: vista-se e calça as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Vamos pular lá para o 12. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João, Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Deus tem falado muito comigo sobre unidade. Nós, como igreja, o que temos fazendo em unidade? Nós estamos buscando para nós mesmos só, nós estamos orando para nós mesmos só, para nós enriquecer, para nós melhorar, seja nada. E muitas das vezes estamos esquecendo de a unidade, a igreja. A gente vai vendo aqui na perseguição do rei Herodes quando estava, que ele via que isso estava agradando dele. E hoje, nos nossos dias, nós aqui no Brasil, principalmente no Brasil, nós temos uma liberdade muito grande de buscar o Senhor. Nós podemos ir em qualquer lugar, levar a Bíblia em qualquer lugar, orar em qualquer lugar. Em outros países, cada dia tem ficado mais difícil. As pessoas não estão podendo ler Bíblia, são condenadas à morte. Não me lembro, não me recordo do país, mas uma mulher foi condenada à morte porque foi pega lendo a Bíblia. Ela estava grávida, o filho nasceu, ela foi condenada à morte. A criança foi condenada a 9 anos de prisão por causa da mãe dela. Quando ela nascesse, durante esse período ela não podia fazer nada por causa da palavra de Deus. A gente vai se vendo nas coisas a cada dia mais apertado, cada dia mais estreito, e a palavra do Senhor nos mostra os últimos dias. E nós, muitas das vezes, estamos deixando passar perseguido, deixamos de orar. O Leandro veio com a palavra sobre crédito com Deus. Muitas das vezes nós estamos deixando o mundo, as riquezas, as coisas, a pressa
deste mundo deixou encher o nosso coração e as coisas do Senhor nós estamos deixando para trás. Quantas vezes nós mesmos deixamos de vir na igreja por coisas banais, orar, jejuar por coisas banais ou por cansaço, em vez de estar buscando o mais precioso que era a presença do Senhor. E muitas das vezes nós estamos deixando de buscar em volta do problema do irmão. Às vezes o irmão está passando por dificuldade, está precisando de orações, e muitas das vezes nós não estamos nem aí, pensamos em nós mesmos, nós estamos falando mais alto. A gente vê a situação de Pedro aqui. Pedro sabia que Tiago já estava sendo morto, o próximo vai ser condenado para ser julgado à praça. O algo tão interessante que a gente viu, tão profundo, tão milagre que Deus fez em prol da oração dos irmãos, foi que Pedro estava, a Bíblia vai relatar que Pedro estava sob 4 escoltas. Cada escolta, a Bíblia vai falar que tinha 4 soldados. Não era fácil passar. Ele se livrar por ele si mesmo, isso jamais era fácil de acontecer. Na verdade, vamos dizer impossível. A igreja, a Bíblia fala que a igreja estava orando por Pedro. O Senhor enviou um anjo e foi lá e libertou Pedro. E você sabe o que é mais interessante dentro dessa passagem, por exemplo, que se fala? Pedro estava passando por ali e sabia que é a morte. Só que ele estava tão confiante no Senhor, porque ele sabia que se morresse, morreria com Cristo. Mas como não era propósito dele, Deus enviou, por causa da oração dos irmãos, a libertação de Pedro. Algo é tão grande para a gente entender esse propósito, que quando Pedro sai, Pedro achou que era uma visão. A Bíblia vai falar que, se você ler o capítulo 12 todo, Pedro achava que era uma visão, nem era uma realidade aquilo ali que estava acontecendo com ele. Ele achou que Deus estava trazendo uma visão para ele, que quando ele sai lá fora, Pedro entende que era real. Aí ele parte para a casa de João Marcos, que estava ali orando. Quando ele chega, que a serva vai lá atender a porta, que escuta a voz de Pedro, ela ficou tão assustada que nem acreditou com isso. Aí até que foi Pedro. Só que a gente vê todo esse mover de Deus, todo esse milagre, todo esse propósito, mas por causa da oração pela vida dele. É o que nós temos quando nós fazemos uma oração aqui tão importante, tão precioso, é que nós temos que entender aqui na igreja, mas também na nossa casa, o quão é precioso você está buscando, intercedendo, e você está orando junto com os irmãos. Você está orando, como o pastor trouxe as orações por pessoas que estão enfermas, por pessoas que estão enfermas, por crianças que estão doentes, por enfermidades e doenças, enfermidades da alma, ansiedade. Hoje está tão normal isso, que todo mundo está tendo ansiedade, todo mundo está tendo síndrome do pânico. Se o Senhor, isso é uma enfermidade que vem dentro da alma, porque só quem cura isso é Jesus. E muitas das vezes nós vemos pessoas passando dificuldades ou precisando de oração, e muitas das vezes nós não fazemos. E nós temos que entender que nos últimos dias, cada dia nós temos que se unir um com o outro pela causa de Cristo, pela causa, algo que foi tão tremendo que aconteceu dentro dessa igreja. Que no tempo eu cheguei a falar com o pastor e com alguns irmãos obreiros. No momento que o pastor trouxe aquele propósito de oração, de busca, que os obreiros se encheu, acatou aquilo ali, foi algo tão diferente que aconteceu nessa igreja. Umas pregação, tudo o Senhor falando, trouxe revelação sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas, sobre a vida do pastor, sobre o ministério, mas tudo porque abraçou e entendeu o propósito de unidade, um orando pelo outro, todos orando no mesmo propósito da igreja, de buscar em vida ser salva, em vida ser transformada. Então esse texto traz para nós algo tão precioso, que é a unidade. Só que, irmãos, algo muito perigoso que está acontecendo dentro de todas as igrejas evangélicas. Essa unidade, ela tem se acabado. Hoje, ninguém está preocupando mais com ninguém. Todo mundo está querendo só do seu eu, não, eu vou, só busco, eu mesmo faço, eu não preciso de ninguém. E nós precisamos um do outro em oração. A Bíblia fala que
Até que o Senhor está presente, a Bíblia vai falar assim, que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele estará presente. Quando nós entendemos isso, toda vez que nós estamos aqui dentro, orando, buscando, o Senhor se faz presente, ouvindo as nossas súplicas, a nossa oração, o nosso clamor. Amém, irmãos? É isso que eu queria deixar para a igreja. Eu agradeço a oportunidade.